pessoal, estamos de volta com a nossa série de vídeos sobre princípios constitucionais do direito penal. E hoje nós vamos falar sobre o segundo corolário do princípio da legalidade, que é o princípio da taxatividade penal. Esse princípio ele trata basicamente da ideia de que não adianta eu ter uma lei escrita definindo a conduta proibida se essa lei for demasiadamente vaga e não restringir o alcance da interpretação do que é aquela conduta proibida. Imagine, por exemplo, que nós tenhamos uma lei dizendo basicamente o seguinte, aspas, praticar atos subversivos contra a segurança nacional. Fecham-se aspas. Vejam bem, você tem uma lei que está escrita descrevendo uma conduta, porém a descrição dessa conduta é tão vaga, mas tão vaga, que qualquer coisa pode acabar sendo enquadrado dentro dessa conduta. Imagine o que é um ato subversivo, né, contra a segurança nacional. Daí você pode ter uma série de condutas, desde você explodir uma bomba, desde você incendiar um prédio, até você jogar um ovo podre na figura do presidente da República, ou você pichar o muro do Congresso Nacional, ou coisas do gênero. Então nós teríamos uma variedade de condutas tão grande, abarcadas por essa descrição da conduta proibida, que ela não valeria de absolutamente nada. É uma conduta vaga, é uma conduta que não define nada, e uma conduta, portanto, que jamais poderia ser considerado um tipo penal válido. Um tipo, para ser um tipo penal válido, ele tem que descrever com o máximo de exatidão possível, com o máximo de precisão possível, aquela conduta proibida. Por exemplo, matar alguém. Matar é tirar a vida. Quer dizer, o simples fato de nós usarmos o verbo matar já deixa mais ou menos claro do que se trata. E alguém é uma pessoa humana. Então, vejam, a descrição do tipo penal do homicídio, ela é muito simples, porém ela é bastante taxativa. Então entendam, se não houver uma descrição minimamente precisa dessa conduta proibida, o tipo penal ele é inconstitucional. Por quê? Porque o princípio da legalidade fala, não haverá crime sem prévia cominação legal. E cominar é descrever a conduta proibida. Então não adianta simplesmente eu mencionar uma conduta abstrata, uma abstração. Eu tenho que dizer exatamente o que ela é. Se não houver a descrição exata desta conduta, não há, portanto, tipicidade e não há, portanto, crime, devendo ele ser considerado inconstitucional. Ele não deve ser sequer aplicado, ele não deve ser considerado válido. Essa é a ideia, portanto, da legalidade, essa é a ideia, portanto, da taxatividade. Outra forma de você passar por cima ou de você violar a ideia da taxatividade penal é através da analogia em prejuízo do réu. Então é você tratar situações que são situações semelhantes como se iguais fossem. Então, por exemplo, você tem uma situação em que há uma agravação de pena, há uma previsão de uma agravação de pena para o crime praticado contra o cônjuge. E aí você pega e fala, mas parecido com o cônjuge é a figura da união estável. Então eu também vou aumentar a pena quando houver a situação da união estável. Isso não é possível em direito penal. Eu não posso pegar uma situação que é parecida, por mais parecida que seja, nesse caso é extremamente parecida, e dizer que ela é igual e dar a ela os mesmos efeitos. Por quê? Porque no direito penal a analogia em malam partem, ou seja, em prejuízo do réu, ela não é possível. Se assim o fosse, nós teríamos uma abertura muito grande para o juiz aplicar a pena maior, ou às vezes até mesmo para condenar alguém com base em coisas que são parecidas e não estão previstas exatamente na lei. O que seria bastante danoso para a segurança jurídica, já que nós poderíamos, todos nós, sermos surpreendidos por uma punição de algo que a gente sequer imaginava que poderia ser crime. Finalmente, é preciso dizermos também que a taxatividade ela vai vedar a criação de lei por costumes. Então, no direito penal, o costume não cria crimes. Então, imagine, por exemplo, o sujeito está numa fila e aí o outro vem e fura a fila. O policial não pode simplesmente chegar e prender aquele indivíduo que furou a fila porque haveria uma violação do costume de respeitar as filas e, portanto, ele deveria ser punido criminalmente por conta disso. Isto não existe, porque o costume não cria norma penal. Ainda que, eventualmente, em outras esferas, esse indivíduo possa, inclusive, ser
responsabilizado, mas penalmente ele não poderia ser punido. Claro que o policial pode tirar ele da fila, pode tirar o furão da fila. O que ele não pode fazer é prendê-lo e processá-lo criminalmente por furar a fila, porque isso seria, evidentemente, uma violação do princípio da legalidade, porque o costume não cria norma penal. As pessoas não podem ser punidas criminalmente por um costume ou pela violação de um costume. Se assim fosse, nós não teríamos segurança jurídica nenhuma, né? E nós poderíamos, então, estar sujeitos aí ao arbítrio, ao decisionismo, às vezes do policial, às vezes do juiz, e isso não interessa a ninguém num Estado democrático de direito. Bom, era isso, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco da ideia da legalidade, um pouco da ideia da taxatividade. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo com seus amigos e se inscrevam no canal para ficar por dentro dos nossos novos vídeos sobre princípios constitucionais de direito penal. Era isso, um grande abraço e até a próxima.